Muito bem, a segunda solução, eu vou utilizar um outro caminho aqui. Observe que aqui você tem vamos chamar esse termo aqui, de termo número 1, esse aqui é o termo número 2, esse é o termo número 3, e esse aqui é o termo número 27, tá? Se você pegar um termo genérico, como é que seria um termo genérico aqui? Nós vamos pegar xan mais 1 sobre xan. Eu não elevei ao quadrado ainda não, tá? Eu peguei só o valor que está elevado ao quadrado, tá? Vamos pegar esse termo aqui e vamos multiplicar por x mais 1 sobre x. Porque x mais 1 sobre x é esse primeiro termo aqui, e esse segundo termo não é x mais 1 sobre x, nem é o quadrado de x mais 1 sobre x, mas ele está relacionado. Então, por que eu fiz isso? Isso aqui se chama estalo, tá? Você, quando está tentando resolver um problema, quebrando a cabeça, você tenta um monte de coisas, tá? E já que essas expressões aqui, elas são muito parecidas, talvez se eu multiplicar pelo próximo x mais 1 sobre x, ele apareça o próximo. Talvez apareça aqui o x elevado a n mais 1 e 1 sobre x elevado a n mais 1. De fato, ele vai aparecer. Então isso aqui seria o enésimo termo dessa sequência. E vamos ver se a gente faz com esse produto aqui, se a gente faz aparecer o termo de ordem n mais 1, tá? Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui é um produto de dois binômios, né? Como é que a gente faz isso? Multiplicando direto. X elevado a n vezes x vai dar x a n mais 1. E aqui a gente tem x a n vezes 1 sobre x. Isso aqui vai dar x a n menos 1, né? Porque vai cortar o x aqui com x a n, vai ficar x a n menos 1. Aqui a gente tem, multiplicando esses dois, vai ficar o x multiplicando por 1 sobre x a n, vai ficar 1 sobre x a n menos 1, não é isso? Eu multipliquei esse por esse aqui. 1 sobre x a n menos 1. E aqui multiplicando 1 sobre x por isso, vai ficar 1 sobre x a n mais 1. Claro, se você fizer aqui com x elevado a oitava, x elevado a oitava, você vai ver assim mais claramente aparecer o x elevado a nona e o x elevado a sétima nessa brincadeira. Mas eu estou fazendo direto com n, tá? E agora, olha só, esse camarada e esse camarada aqui, ó, eles são o termo de ordem n mais 1 dessa sequência, ó, x a n mais 1 mais o inverso de x a n mais 1. E esses dois aqui, juntos, estão formando o termo de ordem n menos 1 dessa sequência. Que coisa legal! Então, se a gente chamar isso aqui de termo n, termo 1, termo n menos 1 e termo n mais 1, a gente pode escrever isso aqui. O tn vezes o t1, o primeiro termo, é igual ao termo n mais 1, né? Esses dois vermelhos juntos aqui formam o termo n mais 1, e isso aqui é o termo n menos 1. Então o que a gente quer? É exprimir o termo de ordem n mais 1 em função desses termos aqui que vem antes, tá? Então como é que a gente escreveria isso aqui? Simples. O termo n mais 1, ele é igual ao termo de ordem n vezes o termo 1 menos o termo de ordem n menos 1. E agora eu vou utilizar aquela informação adicional que o problema deu. O problema falou que x ao quadrado mais x mais 1 vale 0, não é isso? Então olha só, vamos mexer nessa expressão aqui para tentar fazer aparecer essa, x mais 1 sobre x, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse x para lá, vou ficar com x ao quadrado mais 1 é igual a menos x.
tá? Passei o x para lá. Agora eu vou dividir todo mundo por x. Eu posso fazer isso porque o x não vale zero. O x não é zero, o x tem outro valor. X não pode ser zero, porque se o x fosse zero, isso aqui daria 1 e não zero. Tá? Então o x não é zero. Então eu posso dividir todo mundo aqui nessa equação por x. Então vai ficar isso aqui, ó. X mais 1 sobre x é igual a menos x sobre x, que dá menos 1. Olha só que interessante. Quer dizer que x mais 1 sobre x, esse númerozinho aqui, ele é menos 1? É, tá falando aqui. Indiretamente ele está falando isso. Claro que você tem que concluir isso a partir dessa equação que ele deu. Mexe nela, vai concluir que o x mais 1 sobre x é menos 1. Então esse termo aqui, o T1, que é o x mais 1 sobre x, ele vale menos 1. Que coisa interessante. Então essa relação pode ser reescrita assim. O termo de ordem n mais 1, ele é igual ao termo de ordem n vezes menos 1, menos o termo de ordem n menos 1. Ou seja, isso quer dizer que você, para achar um termo, basta você pegar os dois termos anteriores, trocar o sinal e somar. Que coisa legal. Então eu vou utilizar essa relação aqui. E agora que, ainda mais que eu já sei que o x mais 1 sobre x é igual a menos 1, né? Ficou mais fácil ainda. Olha só. O termo 1, que é o primeiro termo dessa sequência aqui, é x mais 1 sobre x. A gente já concluiu que isso aqui dá menos 1, né? Como? A gente pegou aquela equação original, ele falou que isso aqui dá zero, a gente jogou o x para lá, dividimos todo mundo por x, e aí a gente chegou nisso, tá? O x mais 1 sobre x é menos 1, então esse termo aqui é menos 1. Claro que ele está elevado ao quadrado, mas o conteúdo aqui desses parênteses é menos 1. Vamos tentar agora encontrar esse segundo termo aqui. Esse segundo termo está fácil de achar. Se você pegar esse termo e elevar ao quadrado, você vai fazer aparecer esse termo aqui. Claro que vai ter um 2 aí no meio dessa história. Então olha só, eu tenho que o x mais 1 sobre x dá menos 1, ok? Vamos elevar isso aqui ao quadrado. Elevando ao quadrado, vamos ficar x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, é o quadrado primeiro, quadrado segundo, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, que vai dar 2. E do lado de cá, a gente vai ter menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, o que é interessante, quer dizer então, passa esse 2 para lá, quer dizer então que o x2 mais 1 sobre x2 dá menos 1 também? É, dá menos 1 também. Peraí, quer dizer que esse termo T1, ele vale menos 1, e esse aqui é o T2, né? O T2 é o x2 mais 1 sobre x2, ele vale menos 1, mas espera aí, como é que você pode ter a soma de dois quadrados dando um resultado negativo? Sabe como? É porque isso aqui é um número complexo, o quadrado dele dá negativo. Você não tem, na verdade, que mexer nisso, tá? Mas realmente, se você estiver pensando em números reais, você vai falar, isso aqui não tem solução nos números reais, esse problema é impossível. Não é impossível, tá? Ele é só um problema que tem números complexos, não tem problema nenhum, que é o resultado dessa equação aqui. As soluções são números complexos, tá? Quer dizer que esse termo 1 vale menos 1 e esse termo 2 também vale menos 1. Então, olha só, eu tenho que o termo 1 vale menos 1 e o termo 2 ele vale menos 1 também. E a gente também descobriu já que o termo n mais 1 é a soma dos dois termos anteriores com o sinal trocado. Isso vale para qualquer n, tá certo? Não vale só para o oitavo, para o sétimo, para o segundo, não. Vale para qualquer n. Qualquer n que a gente fez genericamente aqui. Ou seja, a gente vai usar essa relação que o termo n mais 1, ele vale o termo n somado com o termo anterior ao n, que é o n menos 1, soma e troca o sinal. Legal, então com isso eu posso descobrir, sem fazer conta nenhuma, elevar ao cubo, nada disso, eu posso descobrir quanto é que vale o T3. Quanto é que é o T3?
Como é que eu acho? Você soma os dois termos anteriores e troca o sinal. Então isso vai dar 2. E o T4? O T4 você faz isso. Soma os dois anteriores e troca o sinal. Então isso aqui vai dar 2 menos 1, 2. Oh, desculpe. 2 menos 1 dá 1. Troca o sinal, vai dar menos 1. E o T5? Eu estou usando essa mesma relação, que vale para qualquer N, tá? Eu calculei só o primeiro e o segundo, e a partir daí eu começo a achar todos os outros. Quem é o T5? O T5 vai ser esse mais esse, que vai dar 1, e aí troca o sinal, menos 1. E o T6? O T6, você soma os dois anteriores e troca o sinal, vai dar 2. E o T7? Você soma os dois anteriores e troca o sinal, vai dar 1 menos 1. E o T8? Soma os dois anteriores e troca o sinal. Isso vai dar menos 1. E o T9? Soma os dois anteriores e troca o sinal. Vai dar 2. E pontinhos, pontinhos. E o T27? O T27, olha só. Isso aqui vai dando uma sequência cíclica. Não é isso? Ó. Menos 1, menos 1, 2. Menos 1, menos 1, 2. Menos 1, menos 1, 2. A cada grupo de 3, você tem menos 1, menos 1, 2. Então, esse 27, ele é o final de um grupo de 3. Porque ele é múltiplo de 3, não é isso? Esse grupo aqui termina no 3, esse termina no 6, esse termina no 9. O 27 também vai ter aqui 2. E o anterior, que é o T26, é menos 1. E o T25 é menos 1 também. Então, essa sequência aqui, a cada grupo de 3, você vai ter esses valores aqui. Menos 1, menos 1, 2. Menos 1, menos 1, 2. Menos 1, menos 2, até o último. Agora, você está com tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, já que você tem todo mundo elevado ao quadrado, esses camaradas elevados ao quadrado vão ficar 1, 1, 4. Não é isso? Aqui, 1, 1, 4. E assim por diante, 1, 1, 4, até o último, que elevando ao quadrado vai ficar 1, 1, 4. 1, 1, 4. Tá? Então a soma desses 3 quadrados aqui dá 6. Aqui dá 6. Aqui dá 6. E no último também 6. Quantos grupos de 3 você tem? Você tem um total de 27 termos, então são 9 grupos de 3, né? Então você vai ter aqui 9 vezes 6, isso vai dar 54. Ainda bem, achamos a mesma resposta, né? Então, uma outra forma de resolver esse problema, a gente usou o que aqui? Produtos notáveis, né? Expressões algébricas. E a gente usou isso aqui, que são expressões algébricas, só que aqui eu trapacei um pouquinho. Isso aqui tem um nome dentro da matemática, tá? Isso aqui se chama recorrência. Recorrência linear. Que esse assunto é estudado no nível superior, só que a base para ele é expressões algébricas, produtos notáveis, propriedade distributiva da multiplicação. Mas lá na frente você faz muita questão disso quando você estuda matemática, né? Isso se chama recorrência linear. Você não precisa ter estudado recorrência linear para fazer isso, tá? Só usando produtos notáveis você resolve. E claro, usando aqui a expressãozinha que foi dada no enunciado. Então, essa foi a segunda solução do nosso primeiro problema ninja.